Olá pessoal, meu nome é Celso Granato, eu sou diretor clínico do Grupo Fleury, eu sou infectologista e hoje nós estamos aqui para conversar com você, médico, a respeito desse surto, dessa doença que tem surgido mais recentemente na Ásia e se disseminando pelo mundo inteiro, que é a nova infecção pelo coronavírus. Nós vamos conversar com vocês a respeito de o que é esse vírus, como é que ele se apresenta no ser humano, como é que ele é transmitido, como é que a gente pode fazer o diagnóstico dessa infecção e a prevenção para nós médicos. Bom, pessoal, é muito importante a gente lembrar que nós estamos falando de um assunto que é extremamente novo, né? Nós conhecemos essa infecção há pouco mais de um mês. Então, essas informações ainda não estão totalmente consolidadas. Então, algumas das coisas que eu falo para vocês hoje, talvez elas venham a mudar daqui a alguns dias. Tá? Então, vamos continuar nos atualizando, lendo bastante, porque a velocidade com que elas mudam ainda é bastante grande. Bom, o que são esses coronavírus? Os coronavírus pertencem a uma família de vírus muito grande, praticamente todas as espécies animais têm coronavírus e mesmo nós, seres humanos, nós somos infectados por vários coronavírus, pelo menos 6 são conhecidos e normalmente eles causam infecção respiratória que normalmente não tem um impacto muito grande, com exceção da SARS e da MERS, né? Como é que está a situação hoje, né? Ele é um vírus que surgiu na China, na região central da China, embora ainda sejam poucas as informações a respeito disso, mas provavelmente ele é fruto de uma mistura, uma recombinação de vírus de várias espécies animais diferentes que gerou um novo vírus contra o qual a gente ainda não tinha imunidade. Hoje a gente pode dizer que nós temos um pouco mais de 100 pessoas que faleceram por essa infecção e o número de pessoas infectadas conhecido é um pouco acima de 4.500 pessoas. Por outro lado, o tempo de duplicação desse número de casos tem sido de mais ou menos 24 horas, o que é uma velocidade bastante rápida e essa é a razão da preocupação que todas as organizações de saúde estão alertando as pessoas para gerar mais informação a respeito dessa nova infecção. Bom, esse coronavírus, que está sendo chamado de 2019 nCoV, é o nome que foi dado transitoriamente, temporariamente para ele, ele é um vírus que provoca uma infecção respiratória. Essa infecção respiratória é baixa, ela cursa de forma importante com uma pneumonite, né? Mas nós ainda não conhecemos todo o espectro clínico dessa doença. Né? A gente sabe que existem alguns casos que são assintomáticos ou são pelo menos oligossintomáticos e é claro que a gente chama muito atenção para os casos de pneumonite pela gravidade, né? Que tem acometido principalmente pessoas com idade avançada, pessoas que têm pneumopatias crônicas, hipertensos, diabéticos, né? Mas nós ainda não temos uma noção muito clara de todo o espectro clínico dessa doença. Ela seguramente é transmitida já um pouco antes do início das manifestações clínicas, como acontece com a influenza, por exemplo, e ela se manifesta clinicamente num período que mais frequentemente é entre 3 e 10 dias depois da contaminação. É possível que esse período possa ser um pouquinho maior, até 14 dias, mas o período de incubação mais conhecido é entre 3 e 10 dias. Também, quando ela se manifesta do ponto de vista clínico, ela não é muito diferente de outras infecções respiratórias causadas por outros vírus, como, por exemplo, o vírus influenza, né? Os parainfluenza, adenovírus, uma série de outros vírus respiratórios que a gente já conhece. E também ainda não está totalmente definido qual é o risco de transmissão. Isto é, uma pessoa contaminada, quantas pessoas vão ser contaminadas a partir desse caso índice? Nós sabemos, por exemplo, para comparação, que o vírus influenza contamina mais ou menos 2 pessoas a partir de um caso índice. Parece que esse é mais ou menos o número que tem sido descrito para esse coronavírus novo, entre 2 e 3. Isso significa que se a gente não tomar medidas de controle, a tendência é disseminar.
Porque se ele contaminasse menos de uma pessoa, ao longo do tempo essa infecção ia se extinguir. Mas ele aparentemente contamina 2 a 3 pessoas a partir de um caso índice por um tempo que ainda também não está totalmente definido. Provavelmente na primeira semana, após o início das manifestações clínicas e eventualmente na segunda semana. Bom, pessoal, até essa data, a orientação que tem sido dada pela Organização Mundial de Saúde, pelo CDC, é que quando a gente atender uma pessoa com suspeita de infecção por esse coronavírus novo, o ideal seria que a gente atendesse protegido, né? Com o uso de máscara, essa máscara cirúrgica normal, né? Se for possível, um óculos de proteção, uma vez que poderia haver contaminação através de gotículas nos olhos, né? Então, como é que a gente consegue fazer o diagnóstico específico? Existe algum exame que a gente possa fazer para poder diagnosticar especificamente essa infecção? Nesse momento, a maior parte dos laboratórios que está fazendo o teste está usando um recurso que é a técnica de metagenômica, que alguns chamam também de viroma, né? Isso é mais ou menos procurar uma agulha no palheiro. A gente vai procurar agentes infecciosos virais do tipo RNA, como é esse vírus, né? E a gente consegue identificar especificamente, então, o coronavírus novo. Agora, essa técnica é uma técnica bastante custosa, custo muito elevado, ela é bastante demorada, demora 4 a 6 dias para a gente ter um resultado, e ela não permite que a gente faça um número excessivamente grande de amostras, o que pode ser necessário se essa doença realmente se expandir, né? Então, a maior parte dos laboratórios está lançando mão de um outro recurso, um outro tipo de exame que se chama de PCR, ou reação de polimerização em cadeia. Vocês conhecem certamente esse tipo de reação que a gente usa para HIV, a gente usa para hepatites, a gente usa para uma série de situações, só que nesse caso ele é adaptado para fazer o diagnóstico específico de infecção por coronavírus. Isso ainda não é disponível, né, exceto eventualmente nos laboratórios de referência que têm recebido esses reagentes já prontos de órgãos como, por exemplo, o CDC americano. Então, os outros laboratórios estão desenvolvendo essa técnica. Nós vamos conseguir ter essa técnica a partir de hoje num período aproximado de 1 a 2 meses, mas com uma grande vantagem. Em primeiro lugar, é uma reação muito mais barata do que a metagenômica. Ela permite que a gente faça um volume muito maior de amostras ao mesmo tempo e a gente vai conseguir dar o resultado, portanto, num tempo muito mais curto, né? Então, nós estamos num momento em que a gente ainda usa exames muito sofisticados, como a metagenômica, o viroma, e nós vamos atingir um momento que a gente vai ter um teste mais específico, o PCR, uma reação molecular que detecta o RNA viral, mas que vai trazer grandes vantagens em termos de custo, de prazo e de volume de testes que podem ser realizados. E daqui a pouco, talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, a gente vai dispor de uma técnica específica para esses coronavírus novos pela técnica de PCR. Como é que a gente vai fazer o tratamento dessa doença, né? Nesse momento, a gente ainda não tem um antiviral específico, conhecido, que tenha ação contra esse vírus. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é um tratamento de sustentação, um tratamento de suporte. O paciente está muito desidratado, ele vai ser hidratado. Se ele estiver muito febril, ele vai receber antitérmicos, né? Se ele estiver muito dispneico, nós vamos colocar então uma cânula de oxigênio. Eventualmente, pode ser até que alguns pacientes necessitem de intubação, né? E é importante que nessa hora, por exemplo, quem for atuar sobre o paciente, se ele estiver intubado ou traqueostomizado, vai haver necessidade de a gente usar aquela máscara N95. Para conferir uma proteção maior ao profissional de saúde. Não só nós médicos, mas os enfermeiros, os atendentes que tiverem contato direto com esse paciente precisam se proteger, porque a gente sabe que pode ter uma transmissão para o profissional de saúde. Mas do ponto de vista de tratamento, uma vez que a gente ainda não tem uma droga específica, vai ser um tratamento de sustentação, tratamento de suporte, até que a resposta imune do paciente consiga criar condições para controlar essa infecção, e a maior parte das pessoas, felizmente, deve sobreviver.
os níveis que a gente tem de letalidade nesse momento são ao redor de 3%. Tá? Então, a maior parte das pessoas vai ter uma boa evolução e a gente tem que tomar mais atenção para as pessoas com essas comorbidades. Então, como é que nós vamos fazer para evitar essa infecção? Com relação a nós, profissionais de saúde, eu já comentei, proteção do cuidado, para a gente não se infectar ao atender o paciente, os outros profissionais de saúde, se o paciente estiver entubado, traqueostomizado, máscara de 95. Então, esse é o cuidado geral que a gente vai ter. A gente ainda não tem uma vacina específica para esse vírus, não houve tempo para que isso acontecesse. A gente sabe que tem alguns laboratórios de pesquisa pelo mundo afora que já estão trabalhando nisso, mas como vocês podem imaginar, não é uma vacina que surja muito rapidamente. Então, como é que a gente pode minimizar esse risco, né? Basicamente, evitando entrar em contato com grandes populações, evitar lugares muito aglomerados, que tem muitas pessoas. Agora não é uma hora para a gente frequentar lugares com muitas populações, né? E caso a gente tenha que fazer isso, o ideal seria a gente lavar as mãos com muita frequência. Vocês sabem que além do contato direto, pessoa a pessoa, por gotículas, por aerosol, é importante a pessoa tomar cuidado com as mãos, porque muitas vezes a mão da gente se contamina com essas secreções, com essas gotículas, e a gente pode coçar os olhos, passar a mão no nariz e acabar se contaminando com essas secreções. Então é muito importante a gente lavar as mãos com periodicidade, talvez cada 2 horas, cada 3 horas, com água e sabão, né? Se tiver álcool gel, tanto melhor, mas não é uma coisa absolutamente necessária. O mais importante é água e sabão mesmo, né? E é lógico que se a pessoa, por exemplo, andar de metrô, se a pessoa tomar um ônibus, alguma situação que ela tiver exposto a um número grande de pessoas, aí nem precisa esperar 2, 3 horas para lavar a mão. Chegou num lugar que pode lavar a mão, lave as mãos e com isso, certamente a gente vai diminuir muito a chance de a gente ter infecção, até que se o tempo passar e essa infecção se mostrar tão disseminada e tão arriscada para nós, aí sim talvez a gente vá pensar numa vacinação. Mas nesse momento, essas medidas gerais de evitar contato, lavar muito as mãos, uso de máscara, isso vai ser suficiente para proteger a gente e a população geral. Bom, como a gente falou, a apresentação clínica dessa infecção é bastante variado. Provavelmente varia de pessoas que não têm nada, ou que são oligossintomáticos, ou uma manifestação bastante inespecífica, sugerindo uma doença respiratória aguda, mais ou menos grave. Então, pessoal, eu espero ter trazido informações para vocês atualizadas nesse momento, né? É uma infecção que está se disseminando pelo mundo inteiro. A própria Organização Mundial de Saúde está alertando do risco que nós estamos correndo. Então, nós profissionais da saúde, particularmente os médicos, nós vamos ter que responder perguntas para os nossos pacientes e dar orientações gerais. Então, eu espero que vocês consigam, então, estar sempre mantendo atualização, porque a velocidade do conhecimento agora é muito rápida. Às vezes a gente lê alguma coisa hoje, amanhã já pode ter mudado discretamente. Então, procurem se manter atualizados, veem as publicações que estão sendo lançadas para que a gente possa dar informações importantes e diminuir até o pânico, né? A gente não acredita que haja pânico nesse momento quando a gente compara essa infecção com outras que já aconteceram, mas para isso a gente tem que saber muito bem o que fazer.